Deixa eu compartilhar uma coisa com você. Hoje eu tava ali, né? E aí um irmão tava falando sobre a porta estreita, né? O caminho é estreito. Ele tava falando também que a gente deveria ficar longe das igrejas que tem a porta larga. Eu ouvi aquilo, tá certinho, show de bola. Mas aí eu me liguei que ele é de uma determinada igreja que eu também já fui. E aí eu pensei, falei, mas esse irmão dessa igreja falando sobre porta larga. E aí eu me atentei e fiquei prestando atenção para entender o que ele estava falando. E ele disse que os cristãos hoje vivem enganados e que eles devem ficar longe das igrejas que têm a porta larga. Igrejas que não pregam sobre oferta, igrejas que não pregam sobre o dízimo, igrejas que não falam sobre como entregar o seu boi no altar. Essas igrejas são as igrejas de porta larga, porque não pregam sobre o sacrifício. Mas e o caminho do pecado? O caminho de não renunciar ao pecado, o caminho de viver longe de Deus, o caminho de viver através das nossas próprias vontades e desejos, de atender às nossas próprias concupiscências. E esse caminho, até onde eu saiba, esse é o caminho largo. Uma igreja que não prega verdadeiramente o Evangelho de Cristo, uma igreja que não confronta o pecado, essa sim é a igreja de porta larga que você tem que ficar longe. E ali olhando ele falar, eu pensei em muita coisa, inclusive em os crentes têm que tomar cuidado com isso também. Porque pensa só comigo, todo mundo falando, fique longe da igreja de porta larga. Aí todas as igrejas estão com o mesmo discurso, até mesmo as igrejas de porta larga. E aí o que essas igrejas vão fazer? Esses pastores vão fazer? Eles vão ensinar para os membros da igreja que o caminho que a igreja ensina, que aquela igreja da porta larga ensina, é a igreja do caminho estreito. E que tudo aquilo que eles ensinam é o que levam as pessoas a Deus. E nesse meio eles enfiam um monte de heresia, de blasfêmias, esse monte de palhaçada que a gente sempre fala por aqui, né? E isso é uma coisa muito séria, porque isso é perigoso para a vida do cristão. Mas como é que você vai poder avaliar isso daí se você não sabe diferenciar uma igreja de porta larga e uma igreja de porta estreita? Como ele, por exemplo, estava falando de forma bem equivocada. Porque simplesmente você tem preguiça de ler a Bíblia. Você não sabe o contexto das coisas que você acredita. Porque tudo tá lá, tá escrito. Aí você vai falar pra mim, Jensen, mais Abraão, Jensen, mais Moisés, Jensen, mais Gideão sacrificou o boi, colocou o boi no altar. Mas eu vou falar pra você que veio Jesus. Jesus mudou radicalmente muitas coisas, mas você só vai saber disso se você ler a Bíblia e pedir para o papai discernimento e entendimento, pedir para que ele abra a sua mente para que o Espírito possa falar com você, irmão. Lá no comecinho do Novo Testamento tem o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João. Você vai lendo, vai vendo o Sermão da Montanha, tem um monte de ensinamento lá. Por todos os 4 evangelhos tem muitos ensinamentos com o próprio Jesus falando. Depois do livro de Atos vai ter lá o ensinamento das igrejas, como as igrejas funcionavam, como eram as primeiras igrejas, como eram as ofertas, tem tudo lá falando. Depois você tem as epístolas, tem as cartas paulinas, né? Tem a epístola de Pedro, de João, de Judas, Tiago, até lá no Apocalipse. Tem um monte de coisa para você ler e aprender como um cristão tem que viver. E deixa eu falar uma coisa pra você, viu? Nem tudo é dessa maneira que você tá pensando, não. Esse negócio de pegar o boi, colocar no altar e depois virar milionário, ter empresa e tudo mais, isso aí Jesus não ensinou, não, viu? Isso não faz parte do evangelho. A vida em abundância que Jesus fala não tem nada a ver com isso que você tá pensando ou que o seu pastor tá te ensinando, não, viu? E eu tô dizendo isso pra você, irmão, no amor, no carinho, porque eu quero que você fique bem e se aproxime cada vez mais de Deus. Eu digo isso pra você porque eu já vivi por isso. Eu já vivi nesse tipo de igreja, essas igrejas que dizem, porque não existe mais nenhum lugar no mundo que seja como nós, porque nós levamos as pessoas a Deus. Era bem assim, pelo que eu lembro. E pelo que eu vi esse irmão falando, continua sendo a mesma coisa.
Então toma muito cuidado. Qualquer dúvida que você tiver, se achar que eu tô mentindo, ou que eu não tô certo, ou não, gente, porque a Bíblia é assim, qualquer ajuda que você precisar, manda uma mensagem pra gente e a gente ajuda. Vigia, crente, e que o Papai do Céu te abençoe sempre.